Boa noite a todos. Feliz ano novo também, né? Eu vou ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma citação de Mateus e uma citação de Lucas. Essas leituras que a gente faz na abertura, é bom a gente sempre estar prestando atenção, porque é sempre um assunto, o que vai ser lido aqui é sempre pertinente com o que o palestrante vai apresentar. Entendeu? Então é bom a gente às vezes estar prestando atenção e saber se é, como que é feita a escolha, se é aleatório ou não. A gente escolhe sempre para o palestrante discorrer sobre esse assunto, tá bom? Eu vou ler primeiro o capítulo de Mateus. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filho de vosso Pai que estás no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora vamos ler Lucas. Se amardes apenas o que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se vós fazeis o bem apenas ao que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. E então vossa recompensa será bem maior e serei os filhos do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai o é. Boa noite a todos. Nos cabe a honra de, nessa primeira quarta-feira de 2013, trazermos para vocês, para nós juntos, algumas reflexões, como eu costumo dizer. Vamos chamar de palestra, de ensinamentos. Posto que, diante do divino, diante da grande ordem, da grande lei, da inteligência soberana criadora dos mundos, que rege todo o universo, nós nos sentimos muitas vezes tão pequenos. E por mais que nos esforcemos, ou por mais que alguns dentre nós se acham superiores ao outro, estamos todos muito próximos uns dos outros, na nossa humílima capacidade de aplicar os ensinamentos que nos vêm dessa soberana ordem universal, especialmente aquelas trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, como nós dissemos aqui no mês passado, a forma de homem encarnado, o Cristo Senhor, o Verbo divino, naquele corpo de Jesus de Nazaré.
quando já adulto, arrebanhava os seus seguidores, aqueles espíritos escolhidos, alguns deles trazidos ao mundo pouco antes do próprio Jesus, para ensinar, para relembrar as leis do Eterno e nos dar o exemplo da sua aplicação prática na vida. Como era o mundo em que ele aportou, em que ele nasceu? Como era a Galileia, na província da Judéia, dominada pelo Império Romano, à época? Como era a vida? Como eram as leis que regiam a sociedade? O mundo havia passado por um grande período de desenvolvimento na filosofia e nas artes, pela expansão da cultura grega. Os gregos ensinaram ao mundo da época ver as coisas com os olhos da alma. Grande desenvolvimento nas artes em todas as formas. E no pensamento como ser humano. E os romanos, em seguida, desenvolveram um senso prático de administração, de política, da sociedade. Aplicaram um grande desenvolvimento nas suas cidades, sistema de defesa, exército, correios, inclusive. Abastecimento de água nas cidades. Hoje o pessoal lá da National Geographic vai lá, escavam as cidades antigas, sepultadas pelas cinzas do tempo, e descobrindo maravilhas que os romanos já sabiam a respeito de saneamento e abastecimento. Imprimiram um senso prático à vida e conseguiram um desenvolvimento tão grande que dominaram o mundo da época. Existia, portanto, duas visões clássicas. A mais romântica, vista pela alma dos gregos, e a prática objetiva, descritiva, dos romanos. Os gregos eram analíticos, os romanos descritivos. Até hoje, essas duas culturas estão presentes em nós. Se pedirmos para descrever a romana ou a forma grega da cultura, por exemplo, falar dos olhos de alguém. Não vou citar alguém, não. O romano diria, são azuis, são castanhos. O grego diria, são tristes ou são brilhantes. Onde um vê a descrição física, o outro vê o sentimento. Essa condição foi necessária para promover um desenvolvimento muito grande na mente das pessoas para a época. E não obstante tudo isso, as pessoas viviam numa sociedade cheia de contradições. Por quê? Porque tem um senso do ser humano que demorava muito para se desenvolver. E demora até hoje. Que é o senso crítico, social, humano da justiça. Como era a justiça na época? Aí me diriam, depende, para quem? Para os ricos ou para os pobres? Para os patrícios? Para os plebeus? Para ralé?
ou para os escravos? Porque a justiça era exercida em favor do poder da força. Todos, com raríssimas exceções, obviamente, do lado dos mais fracos, aceitavam naturalmente a relação de senhores e escravos, imposta pela força, fazendo a diferença de raças, de costumes, motivos simplesmente para dominar e escravizar. Isso aliado a uma situação que muitas vezes nós já descrevemos aqui, do conceito a respeito do trabalho, que era humilhação para os nobres. Então escravizar alguém, escravizar um povo todo, uma família, era muito comum. De forma que as condenações que eram prescritas e aplicadas, no caso do Império Romano, pelas mesmas pessoas, eles faziam as leis, eles aplicavam em torno do próprio poder, que eram os senadores. Senadores eram legisladores, eram juízes, eram administradores também da própria justiça. É assim que, por exemplo, além de comprar uma família inteira de escravos, pelos simples fatos deles serem subjugados em uma ocupação guerreira, era comum senhores, por exemplo, cegar, queimar com ferro quente os olhos de um escravo, para que ele não fugisse. Ele era dono da vida do outro. Nesse campo, também as mulheres se sucumbiam a um senso de justiça machista tirano. Eram propriedade de seus maridos, seus pais, ou de seus senhores por outros dons da justiça da época, como já dissemos. Por pequenos motivos, por falhas muito pequenas, muitas vezes, desde que ela fosse cometida contra alguém poderoso, um jovem, 18, 20 anos, podia ser condenado ao trabalho perpétuo de remar nas galeras. Porque os navios romanos, como vocês já devem ter visto em filmes, não eram movidos a motores, que não existiam naquela época. Nem sequer eram veleiros, que só foram inventados depois no século XV, final do século XV. Eram a remo, por centenas de escravos, que iam lá e remavam até morrer. Isso era a condenação às galeras. Então o termo galera vem daquele porão de navio romano, onde eles reuniam aquelas centenas de pessoas que trabalhavam até morrer. Aquele grupo de jovens, normalmente fortes, musculosos, eram os escolhidos para ir lá. Ou seja, um grupo de ralé, de escravos, de condenados. Isso era a galera. O conceito de justiça vinha de muito antes. E se confundia, e como hoje ainda se confunde, com o senso de vingança, de pagar o mal com o mal. Acontece que lá na antiguidade, muitas vezes, as rixas pessoais, as brigas, as disputas, as contendas, acabavam que por um pequeno motivo, a vingança é sempre desproporcional porque ela vai crivada de ódio. E aí, muitas vezes, acabam em tragédias intermináveis, coisas que começaram por pouco,
ou quase nada. E isso ainda hoje acontece. Aí então, Moisés estabeleceu um conselho de justiça na época em que eles buscavam a terra para o povo hebreu, onde os casos, as arrelias, as contendas eram trazidas a esse conselho e eles determinavam que o culpado pagasse com a mesma moeda ou na mesma proporção. E encerrava ali o caso, não cabendo o outro exigir mais nada, para não haver disputas e vinganças que se prolongavam no tempo. E aí estabeleceu-se aquele conselho, aquele ditado do olho por olho, dente por dente. Foi uma intermediação daquele conselho estabelecido por Moisés para que desse cabo daquelas disputas e das contendas e das vinganças. Nós falávamos dos escravos. Na época era comum, só vou fazer uma parte aqui, era comum entre os patrícios romanos escravizarem gregos cultos, falavam idiomas, escreviam em várias línguas para educar os filhos dos próprios romanos. Nem a esse trabalho os nobres queriam se dar. Trabalho doméstico? Nem pensar. Trabalho pesado? Também não. E vocês sabem o que acontece quando uma sociedade toda relega a segundo plano o trabalho? Acontece o que aconteceu com todos os grandes impérios até hoje, inclusive com os grandes impérios familiares, as grandes fortunas, quando as pessoas falam, bom, agora não precisamos mais trabalhar, pode contar os dias para a ruína. Pode começar a contar os dias para o descalabro, o abismo. É isso que acontece. Mas voltemos ao que comentávamos. Falávamos da situação das mulheres diante da justiça da época. Quando um casal era apanhado em adultério, só a mulher era apedrejada. O homem não havia cometido crime algum. Era assim que era. Mas quando levaram aquela mulher a Jesus, e aquele pessoal que era designado pela sociedade de cumprir a justiça quiseram provocar ou testar diante do povo o mestre Galileu, como eles o chamavam, disseram: Rabi, esta mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei, quando fala a lei, é a lei de Moisés, escrita na Torá ou na Bíblia hebraica, que ela deve ser apedrejada. E vós, o que dizeis? A resposta todos nós já conhecemos. Uma das frases mais famosas da história da humanidade. Mas normalmente nós vemos essa questão pelo lado da piedade, da mansidão do Cristo. É claro que sim. Mas tem um outro lado que a gente precisa aprender. O Cristo disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Conta-nos o evangelista João que o Cristo olhou-lhes nos olhos, depois ficou por ali, escrevendo na areia com um graveto, né, como ele chama. E as pessoas foram aos poucos saindo, a começar pelos mais velhos. E aí ele chega para a mulher e diz: mulher, onde estão aqueles que o condenavam? Eles se foram, Senhor. Também eu não a condeno. Vá e não peques mais.
Parece pueril essa história. Parece um conto de fadas. Por que alguns daqueles não disseram, não, eu sou o aplicador, eu vou... Diante do olhar do Cristo, diante da autoridade moral daquele espírito sublime, brilhante, que ninguém conseguia olhar-lhe a face sem temer, se emocionar e chorar. A começar pelos mais velhos, foram se retirando. Com isso, o que nós podemos observar? O Cristo que conhece a alma humana na sua inteireza, cada pensamento, abdica de ser o julgador para ser o educador das almas. Quando Cristo fala com Nicodemos, Nicodemos não compreende, porque ele fala de uma justiça superior. Segundo Humberto de Campos, que é um historiador do mundo espiritual, ao comentar a passagem em que Jesus, depois, na intimidade com os apóstolos, esclarece: os escândalos virão, são necessários, mas ai daqueles pelos quais o escândalo vira. Esclarece que, em uma conversa com Mateus, que não compreendia isso, Jesus chamava-o de Mateus, e os outros ainda o chamavam de Levi, e ele dizia: Senhor, é incompreensível isso. E ele disse: Mateus, o homem é mais frágil que mau. Conta-nos Humberto de Campos que Tiago também questiona o mestre: Senhor, se os escândalos virão, mas ai daquele pelo qual vier. Se cada um vai sofrer o resultado de suas próprias ações, significa que cada assassino será uma vítima no futuro. E assim por diante. Isso não protela, não prolifera, não multiplica o mal ao invés de contê-lo? Diante da profundidade daquele questionamento. Ele é tão atual, esse questionamento, que isso foi questionado e a gente conversou sobre isso numa terça-feira recentemente aqui. Lembra Pedro? Não é o Pedro do Cristo, é o Pedro ali. Nós estávamos aqui e falávamos sobre isso e nos questionávamos a respeito disso. E aí o Cristo disse: Tiago, como é a aplicação da justiça na lei? Na Torá. Sem pensar, como qualquer um de nós faria. Tiago disse: olho por olho, dente por dente. É o que está escrito. Até tu, Tiago. Até tu. O olho por olho, dente por dente foi uma medida social de conciliação entre as pessoas, vingativas, raivosas, revoltosas, mesquinhas. Mas a justiça não é essa. Qualquer um de nós aqui, de tanto que se fala nas palestras, qual que era a lei da justiça no Código de Moisés? Olho por olho, dente por dente. Não é.
Onde que está escrito que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Essa é a grande lei. E a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Foi o Cristo que escreveu? No contexto hoje mais conhecido, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, escrito por Moisés. Recebido por Moisés, o que Chico Xavier chamou de a primeira grande obra mediúnica da história da humanidade. As tábuas da lei. Porque não saiu da cabeça de Moisés, aquilo saiu de Deus, saiu do divino. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento. Mas não é para amar uma pessoa que a gente chama de Deus, não. Deus é o universo. É a vida que está em nosso redor. E o segundo, que o Cristo depois teria dito, é o semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com essa redação está escrito nas nossas traduções hoje da Torá, da Bíblia hebraica, no Levítico, capítulo 19, 8. Moisés, as tábuas da lei. Então, o amar a Deus e amar ao próximo é o fundamento da grande lei. E está escrito lá em Moisés. Desde a antiguidade. Não foi o Cristo que inventou, não. Só que a obra divina a gente tem dificuldade de ver. É mais fácil de ver, eu já disse isso mês passado, aquilo que é encarnado. Roubou minha ovelha, vai ter que dar uma igual. Ah, mas não tem, vai trabalhar de graça para um outro senhor, até ele lhe conceder uma igual e você trazer para mim. É assim que é a lei. Não é essa a lei. Mas o coração da vingança ainda prevalece. O sentimento materialista do querer que o outro sofra igual ainda permanece. Por isso que o Cristo disse: eu não vim mudar a lei, eu vim dar cumprimento. Vocês estão cegos. A lei de Deus já está aí. Estão olhando errado para ela, bonitinho, amar a Deus. Por isso que pedi para o Valnelê aqui para mim, né? Ah, vamos amar o próximo. O próximo é minha família. Se amam aqueles que te amam, que fazem demais além do assassino, do traficante, daquele que espalha o terror, do ladrão? Todos eles amam seus filhos, seus esposos, seus pais. Não é? Desculpem as minhas interrupções aqui. Nem mesmo Moisés, que foi o instrumento da grande lei, o instrumento utilizado pelo divino de trazer o código para a época, conseguiu ficar sem sucumbir à própria lei. Numa disputa entre um hebreu e um egípcio, ele assassinou o egípcio, sujando suas mãos de sangue. Viria a se arrepender amargamente depois. Mas aconteceu. Porque todos nós somos falíveis. Mas séculos depois dele, vem o Jesus, naquela passagem sublime que nós já falamos a respeito da mulher que ia ser apedrejada, e ele não lhe ergue a mão para julgar, mas para lhe abençoar e lhe ensinar, e ensinar a todos. Então, ele jamais condenou. Ele jamais retribuiu qualquer indício de maldade.
de si para com os piores dos seus ofensores, agressores e até os seus algozes na cruz. E ele exerceu diante do mal o papel curativo da maldade no coração humano. Por quê? Porque para Jesus, quem tem maldade no coração, quem pratica maldade, quem fere o seu irmão, é um espírito doente. Como qualquer outra doença. E que pode e deve ser curado e esclarecido. Então a nossa tendência é de querer que o outro sofra igual. Ou pior. Quantos de nós aqui, de repente, em um ou outro momento, pelo menos, já defendemos pena de morte? Tem que sofrer mesmo lá na prisão. Enquanto a justiça divina pede a nós, com urgência, aprendermos que justiça é correção. Corrigir, sanar. Não é condenar, igual nos ensina. Nós aprendemos o que quer de alguém que gosta de pena de morte, de prisão perpétua, aí nós transferimos o conhecimento para a vida espiritual. O que dá? Inferno. É natural que temamos o inferno, que achamos que vai para o inferno, que vai arder no inferno pela eternidade. Se aqui entre nós queremos prisão perpétua, nós queremos que tortura, nós queremos pena de morte. E o Cristo, o que diz? O que diz o Cristo quando alguém prega ele na cruz? Debocha, zomba. Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Lembra de Tiago? A ignorância, a fragilidade humana é maior que a maldade. Para a ignorância, tem a cura do conhecimento. E para o medo, que provoca o contra-ataque, a revolta da violência, tem a misericórdia. A gente não compreende a misericórdia de Deus, a justiça de Deus através disso. Mas basta a gente dar uma olhada para a própria evolução da nossa justiça. Tem algumas coisas que estão escritas hoje na nossa lei social de justiça, consubstanciada no nosso Código Penal, que ainda não tem condições de ser aplicada por causa do nosso costume e das nossas instituições. A gente acha absurdo quando a lei coloca o seguinte: saiu essa lei aqui, essa emenda aqui para beneficiar bandido. Olha aqui, relaxamento de prisão, né? Tem relaxamento de prisão, tem benefício não sei do que, tem redução de pena. O cara tem que pegar prisão perpétua. Eu vou falar uma coisa. Se os assassinos soubessem que, independente das leis humanas, a sua maldade vai ser curada dentro de alguns anos, talvez alguns séculos, com um câncer terrível, que eles vão sofrer na quimioterapia, radioterapia, até desencarnar de dor, eles não matariam. Se aqueles que hoje desviam verbas públicas, que roubam, soubessem que talvez daqui a um século
eles estarão com enormes dificuldades. Lutarão, trabalharão e nada vai dar certo. Eles não vão conseguir mais do que o pão para a sua subsistência. Eles não roubariam. Se aqueles que erguem a mão para agredir, para bater, para surrar, para espalhar terror, seja nos cárceres, nas rebeliões, nos calabouços, ou seja, dentro da própria casa, na própria família, se soubessem que um dia vão ter as mãos mirradas, ou as pernas enfraquecidas, vão ter que andar de cadeira de rodas, ou ser amparados, muitas vezes por aqueles que humilharam, eles não espalhariam o mal e o terror. Só que a justiça divina tem um outro componente. E é isso que quero mostrar. Não é o castigo. Deus não é vingativo. O exemplo do Cristo é absolutamente claro. Não é de julgar, condenar e punir. É curar e ensinar. De forma que, se nós, vou me dar como exemplo, fôssemos hoje julgados, condenados e tivéssemos que pagar tudo o que fizemos de errado, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu não estaria nem de pé. Se hoje nós temos as condições que temos, não é pela justiça do nosso conceito de justiça-vingança, é do conceito do Cristo, da justiça-misericórdia, que suspende, que diga: eu não vou te condenar, mas vê se muda. A justiça divina é educativa e corretiva, não é punitiva. Se para cada morte que nós trazemos na nossa história, nós tivéssemos que desencarnar uma vez pelas mãos de alguém, nem mais 2000 anos me seriam, a mim, suficientes. Não. Mas está tudo congelado. A misericórdia divina da moratória, da parcelamento, da suspensão de pena, mais que o nosso Código Penal. Como posso eu olhar para alguém e dizer: merece a prisão perpétua? Tem que morrer. Como? Se não tiro a trave, o galho que está no meu olho, quero olhar o cisco do olho do outro. Nenhum de nós tem competência para julgar o que o Cristo deixou de julgar. Por amor. Façamos isso pelo menos. Se não conseguimos fazer por amor, reconheçamos a nossa incompetência para julgar o outro. A misericórdia não é exceção. Não é perdão de Deus para dizer o seguinte: eu já disse isso aqui várias vezes, me bajula aqui, ajoelha no meu pé, diga que eu sou o teu Senhor, que eu te perdoo. Não. Deus é imparcial. A justiça divina não distribui dons, nem defeitos aleatórios. Não. É justiça. Você é o que você construiu de você.
ressalvada a misericórdia que te protege dos seus próprios males, do meu, eu dos meus. Nós somos, por isso sempre dizemos, mergulhados, imersos no amor e na misericórdia de Deus. Então a misericórdia não é exceção, ela faz parte do processo de justiça, porque ela é educativa. Nós observamos então que o mal é fruto da cegueira sobre o que é a lei de Deus, sobre o que Deus quer. A lei é uma só, é lei. Não é recheada de permissões para este ou para aquele. Kardec, ao compilar a primeira grande obra da codificação, o Livro dos Espíritos, na última e maior das leis morais, que como ele classificou, chamou de lei de justiça, amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade. Não estamos falando de 3 leis. É uma só. Lei de amor, justiça e caridade. As 3 coisas estão juntas na lei do amor de Deus. Quando nós observamos alguém que está em falta, que está cometendo algum erro, nós imediatamente julgamos. Nós tiramos uma fotografia mental dele e guardamos conosco. A gente gosta muito de fotografia, né? A gente gosta de olhar fotografia antiga, né? Principalmente quando a gente está mais bonitinho, né? Com cara de criança. Eu mesmo tenho lá numa página minha lá, fotografia carinha de 9 anos. Eu estou com 49. Dá a impressão que a gente não queria ter mudado, né? Mas a gente muda. A todo momento nós mudamos. Uma das coisas que a gente mais precisa de mudar, que a gente é resistente a mudar, é de opinião às vezes. Devíamos olhar no espelho e dizer, hoje eu estou um pouquinho mais velho, eu devia estar um pouquinho melhor. Nós resistimos à mudança. Nós gostamos de tirar fotografia e guardar, e ficar olhando a fotografia antiga. A mesma coisa a gente faz com os outros. Judas. Quando a gente fala em Judas, o que todo mundo pensa? Traidor. É ou não é? Cometeu um erro grave. Sofreu duramente com isso. Se enforcou. Viveu um martírio terrível. Depois teve uma vida de sacrifício em favor da verdade divina, como Joana d'Arc. Mas se ele entrasse aqui hoje no formato de Judas, a gente ainda ia para ele traidor. Mas é um espírito sublime hoje. 2000 anos depois, a luz do Cristo resplandece nele. Justiça divina. Qual era a grande preocupação do Cristo? Contada-nos por Humberto de Campos na época depois da crucificação, quando apareceu aos apóstolos. De Maria. Cuidar de quem? De Judas. Estava num tormento espiritual terrível. E não só o Cristo e Maria, mas vários outros, encarnados ou desencarnados na época, correram a socorrer aquele espírito em falha. Mas nós procuramos não esquecer a falha. Nós conversamos de vez em quando com alguns espíritos que estão perseguindo alguém, mas ele não está vendo você como é hoje.
está te enxergando como você era 200, 300 anos atrás. Sabe por quê? Porque ele ficou com a sua fotografia no coração. Mas você mudou. Teve uma vez um que chegou para mim, a nós, e disse o seguinte, falando de mim. Bonito, hein? Enganando todo mundo aqui hoje, hein? Eu sei quem você é. Vocês já viram aquele filme Eu Sei O Que Você Fez no Verão Passado? Mais ou menos isso. Só que ele diz assim, eu sei o que você fez na outra encarnação, há 100 anos, 200. Mas eu tive uma chance da misericórdia de Deus. Todos nós temos. Todos nós temos. Por isso nós precisamos aprender com a palavra do Cristo. O que é amar os inimigos? O que é perdoar? O que é ser manso e pacífico? Não espalhar a violência. Por quê? Não é a justiça do toma lá da cá, o princípio do bolero, né? 2 para lá, 2 para cá, não. A misericórdia divina se resume nas palavras seguintes do Cristo. O amor cobre uma multidão de pecados. Portanto, eu vou encerrar, está na minha hora, com um conselho que, no mínimo a cada 2 semanas, um amigo repete aqui na minha orelha, e eu compreendo hoje, e às vezes me diz para eu repassar para alguns desses irmãos que nos veem tão sofridos do coração pelo ódio que sentem. E acreditam eles que não tem mais jeito. Acreditam eles que não tem mais perdão, porque a vida inteira acreditaram no inferno. Aí diz-nos o amigo, para mostrar a eles que Deus não quer castigo. Deus não quer sofrimento. Não é isso que está na lei. A justiça divina propõe compreensão e mudança para o bem. Corretiva. Resolvido isso, apaga os males do coração. Estando limpo, embora tenha estado sujo, não tem que voltar à sujeira. É limpar-se. Expiação, pagamento de contas, diz-nos Emmanuel, no livro Justiça Divina. Expiação, deixa eu ver se eu sei, eu anotei aqui. Expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Palavra de Emmanuel, escrito por Chico Xavier no livro Justiça Divina. Ou seja, se nós estamos expiando, passando por algum problema terrível para expiar alguma coisa que nós fizemos, é porque nós ainda não mudamos o comportamento. E mudar o comportamento e entrar nesse reino de amor que o Cristo chamou de reino dos céus, não é dizer, tá bom, Senhor, eu aceito, então agora eu vou... Não, não é o que diz Senhor, Senhor. É o que faz a vontade. É agir. É sentir, é viver, é transbordar no convívio com todos a paz. Então o nosso convite é que juntos nós aprendamos a sermos agentes do bem incondicional, do amor do Cristo em todos os corações. De aprender que a justiça divina é eternamente permeada de amor e misericórdia. E que nós estamos imersos, nós estamos mergulhados no amor de Deus que nos dá a vida. Sem Ele nem existiríamos. Obrigado.